Olá, povo lindo de Deus, a graça e a paz do Rei Jesus. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus, de pé, em fé contra o vírus, né? Vamos para mais uma edição do nosso programa. Tenho certeza que você será abençoado no dia de hoje com a palavra que o Senhor Deus colocou em nosso coração para ministrar a sua vida. Deus abençoe todos vocês que estão entrando aí, né? Deus abençoe você que está visualizando, né? Está assistindo esse programa depois do horário que ele é executado, pois ele fica depois salvo no IGTV e também está no YouTube Marcos Poleto. Você pode acessar lá que esses estudos estão sendo postados lá para a edificação e fortalecimento de todos os cristãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Quero começar aqui, antes de nós ir para a parte do estudo, passando para vocês aqui algumas notícias abençoadas que estão acontecendo em nossa nação. Tenho certeza que você será abençoado com umas boas notícias aqui, né? Quero aqui primeiro mostrar essa fotinha aqui, ó. Tá vendo essa fotinha aqui desse senhor idoso? Né, tem ele com uma plaquinha e ao lado tem uma grande fila. O que aconteceu? Esse senhor aí, o nome dele é seu Nelson. Há 50 anos ele tem um comércio ali em São Paulo de loja de produtos, né, plantas, e ele fez uma plaquinha e bateu foto, né, e pediu ajuda. Ele falou o seguinte na plaquinha, né, abre aspas para o seu Nelson: ajude-me a sair da falência, firma com 50 anos de vida, fecha aspas. E a notícia se espalhou ali com seus clientes, amigos. Isso tomou uma proporção sem tamanho, porque aí outras pessoas começaram a compartilhar nas redes sociais, seja o WhatsApp ou Instagram, começaram a compartilhar a foto dele e as pessoas foram até a loja dele, compraram aquilo que precisavam, claro, né, respeitando ali as diretrizes para o benefício de todos, né, usando máscara, álcool em gel, distanciamento social, toda essa situação que a gente já sabe aí, né, e foram ajudando e foram comprando lá as plantas, flores, né, ou mudas. E aí até teve pessoas que queriam fazer doação de dinheiro para ele. Ele disse: não, eu não quero doação de dinheiro, eu quero que comprem a minha mercadoria, só isso me basta. Então foi uma ação linda da sociedade ali, em volta ali do comércio dele, que ajudou a salvar o negócio dele, que já existe há mais de 50 anos. E glória a Deus por isso. Outra notícia muito legal, tá vendo essa foto aqui? Essa mãe com cinco filhos, ela ensina seus 5 filhos nas tarefas diariamente, né? Com um celular quebrado, né? Ela obtém as aulas ali com os filhos, ensina as tarefas com o mesmo celular quebrado. Ela bate foto das tarefas realizadas e encaminha para as professoras, né? E essas 5 crianças aí, elas dormem no chão. Essas crianças não têm cama. Isso acontece ali no estado de Goiás. Eu não lembro agora o nome da cidade, não tomei nota, mas o nome dessa mamãe aqui é a Rosemary da Costa. E essa história, ela foi parar na TV Anhanguera, ali do estado de Goiás, e houve uma corrente do bem para socorrer essa mãe. Então ela começou, graças a Deus, a receber donativos, cestas básicas, roupa, cama, né? Acredito eu que não vi isso na notícia, mas ora ao Senhor para que ela já tenha recebido um celular novo ou computador também, para que essas crianças possam ter um ensino com uma melhor qualidade, não é assim? Então, louvado seja Deus pela mobilização dessas pessoas, né? E se você se sentir tocado em ajudar, né, eu tenho o telefone de ajuda dessas pessoas, que podem entrar em contato comigo no privado, que eu passo para você. E outra ação social maravilhosa que nós vivemos aqui em Criciúma nesse final de semana foi a nossa Paeja Solidária. Nós aqui da Comunidade Evangélica Nova Jerusalém nos mobilizamos, realizamos uma Paeja Solidária onde nós distribuímos
1000 marmitex do alimento chamado paeja, né? Foi um dia especial, né? Nós completamos aqui 17 anos de existência pela bondade de Deus, e o maior presente que o ministério pode receber de Jesus é dando a Jesus o presente de fazer aquilo que Jesus nos disse para fazer, socorrer ao próximo. Acompanhe o vídeo aí que foi realizado após, né, a ação social da nossa comunidade. Pelas provas, pelas dores, vi um novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos, em teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. E repita uma oração comigo dizendo assim: Eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e único Salvador da minha vida. Eu declaro isso não somente agora, mas para sempre. Daqui para frente, nenhum outro Deus será meu Deus, a não ser Jesus. Amém. Vamos aplaudir. Algo novo farás. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta. Faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Já vi há novas forças, a esperança. O reino chegou, deixou eu passar. Amém! Que coisa linda, né? Nós podemos fazer boas ações no nome do Senhor e manifestar o amor de Deus que foi já manifesto por nós na cruz do Calvário, levando assim vida e esperança ao coração de tantas pessoas, né? Por um tempo que nós estamos apenas passando, que é esse tempo da pandemia, né? E também agora nós vamos aqui compartilhar da palavra de Deus, que é o que traz vida ao nosso espírito, que nos vivifica, mantém a nossa esperança viva, a fé e o amor, né? Muitas más notícias têm rolado aí Brasil afora, mundo afora, também outras notícias haverão de chegar, infelizmente, porque o diabo ele não para de trabalhar, mas nós temos ao nosso favor a palavra viva para o nosso coração. E nós estamos aí numa jornada conhecendo o Pai Celestial, né? Eu tenho dito aqui e afirmado, quanto mais você conhecer o Pai Celestial, muita coisa na sua vida é mudada instantaneamente,
né? Às vezes as pessoas se apegam muito em momentos, tem que acontecer algo, um arrepio, né? Eu tenho que ouvir uma voz, eu tenho que ouvir um barulho, depois de uma música, depois Não, nós precisamos nos esmerar em conhecer ao Pai, meditar na sua palavra. Então as transformações o próprio Pai vai fazer. Teve um episódio que nós falávamos aqui, se eu não me engano, o episódio número 9 ou 8, que quanto mais nós nos enchermos da palavra de Deus, que é a água, né? Essa palavra ele vai transformar dentro de nós em vinho novo, ou seja, vida nova. E então nossas ações, nossos pensamentos serão transformados, né? Como que de maneira automática, porque uma vez transformado dentro de nós, um pensamento sendo renovado, uma atitude sendo renovada, tudo em nós é renovado. Então nossa vida de oração ela muda, nossa adoração muda, a disposição para perdoar é outra. Todas as coisas vão acompanhar a mudança que a palavra do Pai ela promove, ela traz ao nosso coração. Então, acima de tudo, né? Eu sei que muito conhecimento nós queremos ter sobre muitas coisas, mas nenhum conhecimento pode ser maior do que o conhecimento do Pai Celestial, né? E esse aqui é o episódio, se eu não me engano, de número 14, né? 14 ou 15, mas aí vai ficar salvo no IGTV esse ensinamento aqui do dia de hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Pai cura, nosso Pai Celestial cura, né? Uma das principais bandeiras, né, do ministério de Jesus e manifestações na terra de que o reino dos céus havia chegado, eram as manifestações dos dons de curar na vida de Jesus. Jesus, por onde quer que passava, manifestava o poder do Espírito Santo nos dons de curar. Então ele tocava as pessoas, ele manifestava a vontade do reino dos céus. Jesus orou quando os discípulos pediram para que Jesus ensinasse-lhes a orar, né? Uma parte do ensinamento de Jesus na oração, ele dizia assim: que se faça a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. E uma das vontades do Senhor no céu, no reino dos céus, que se faça aqui na terra, é a manifestação da saúde, da cura, né, sobre a vida de todos. Né? Uma das coisas que João, não o João Batista, mas o João, o discípulo que veio a tornar-se apóstolo, numa das coisas que ele testemunha no próprio livro dele, no Evangelho de João, né, descrevendo a vida de Jesus, lá no final do livro, em João, capítulo de número 21, deixa eu achar aqui, João 21, o versículo é de número 25, é o último versículo do livro de João, do Evangelho de João. Diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Uau! Então foi muita coisa que o Senhor Jesus fez, e muitas coisas, curas, libertações, ministrações, salvação, né? Foram muitas coisas que Jesus realizou, tanto é que o próprio João fala: olha, se fosse relatar uma por uma, eu creio, diz ele, que nem todos os livros do mundo caberiam, né, que fossem escritos. E é tão interessante que ele dá esse testemunho, e quando você olha para os evangelhos, os milagres que o Espírito Santo fez questão de que fossem anunciados, mostrados como testemunho, eles se sincronizaram, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não sentaram juntos: vamos escrever aqui, o que eu vou celebrar, vamos botar esse milagre. Não, os evangelhos foram escritos
em tempos diferentes, em anos diferentes, em lugares diferentes, mas eles tiveram uma sincronia. Quem é que deu essa sincronia? Foi algum apóstolo, né? Foi alguém que coordenou essa sincronia? Escreve isso porque o Marcos escreveu. Mateus, escreve isso aqui porque Lucas e Marcos... Não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Espírito de Deus deu essa sincronia entre eles para testemunho da verdade, para testemunho nosso, né, de que Deus estava cuidando do que estava sendo escrito, para que a partir daquilo que nós viermos a conhecer daquilo que está escrito, nós tenhamos confiança plena em nosso coração que essa palavra não é palavra de homens, é palavra do autor da vida, é palavra de Deus, né? Deus está no negócio de gerar confiança, esperança, fé, amor em nosso coração. Por isso ele tomou todos os cuidados necessários para que a sua palavra não houvesse erro, não houvesse coisas contraditórias, mas que ela se encaixasse, né? E nós temos aqui estudado sobre a vida de Jesus, porque o próprio Jesus revelou o Pai. O próprio Jesus disse, olha, quem conhece a mim, conhece ao Pai. E lá em Hebreus fala que Jesus é a expressão exata, né, do que Deus é, ou seja, Jesus é a expressão daquilo que o Pai é. Então vamos ler aqui hoje, né, uma parte em que Jesus cura um leproso. Essa história está lá em Mateus, capítulo de número 8, o versículo é o primeiro, do versículo 1 ao 4. Essa história também ela é descrita pelos evangelistas, o Marcos e o Lucas. O Marcos está lá registrado em Marcos capítulo 1, versículo do 40 ao 44, e o Lucas está registrado em Lucas capítulo 5, o versículo de número 12 a 14, né? Todos os evangelhos mostram essa mesma história em apenas 4 versículos, mas são 4 versículos poderosos. Eu vou ler aqui apenas o de Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 4, que diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para o povo. Amados, olha só, usando como introdução essa parte em que a gente vai falar a respeito como o Pai cura. O Pai cura não só a saúde física, como nós lemos aqui no relato desse milagre que Jesus realizou. O Pai cura as doenças de forma psíquica, os traumas, né? As rejeições. O Pai tem o poder de curar qualquer enfermidade, de qualquer estilo, de qualquer natureza. Pai tem poder. Por que eu digo isso? Porque o Pai está no negócio de produzir vida. A vida que nós temos, a vida que nós recebemos do Pai Celestial, né? O Pai Celestial nos deu a vida e Ele fez todas as coisas para que houvesse um bom funcionamento. Em algumas situações não há um bom funcionamento completo, porque em um determinado momento, seja na gestação, no nascimento, né, em algum momento houve um desvio, né, na boa gestação, na geração, né? Mas dizer que era da vontade de Deus que aquilo ali acontecesse, é óbvio que não. Mas Ele está no negócio de gerar saúde, de promover saúde. Uma vez eu ouvi um testemunho de um socorrista,
um socorrista, esses médicos que trabalham nas ambulâncias. E ele contava no testemunho dele, dizendo assim, o repórter perguntou, quando você chega, por exemplo, e num acidente de carro, e a pessoa está ali, perdeu um braço ou uma perna, o que você faz? Ele dizia, olha, tudo que eu tenho que fazer é rapidamente estancar aquele sangue, fazer ali um estancamento do sangue, porque o próprio corpo, ele tem um instinto nele de sobreviver, de viver. Então ele vai buscar naquele momento a adaptação para viver já sem aquele membro que foi perdido no acidente. Então isso fala muito conosco, querido, porque o nosso corpo instintivamente ele busca a vida, né? O nosso coração bate e ninguém de nós acorda de manhã e tem que dar uma corda no coração para que ele dure as 24 horas. Ele foi produzido, ele foi criado, ele foi gerado para viver, né? Você vê, a gente suga o ar, né? O oxigênio, né? Instintivamente, né? Se a gente deixar de aspirar o oxigênio por 2 ou 3 minutos, acabou-se tudo. Nós precisamos disso. Então, instintivamente, esse fôlego de vida nós recebemos do próprio Deus. Então, quando Jesus declara aqui para o leproso, essa palavra aqui não era do próprio Jesus, era do próprio Pai Celestial. O Pai, lembra que Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo não é de mim mesmo, mas é do Pai Celeste que me enviou. E quando Jesus diz aqui para o leproso, quero e fique limpo, é o Pai Celestial dizendo para o leproso, é o Pai Celestial dizendo para mim e para você, eu quero que você fique limpo, eu quero que você tenha saúde, eu quero que você seja curado, eu quero que você ande em saúde. Quer ver uma outra palavra que comprova isso que eu estou dizendo para você? Está lá em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 20, porque Jesus é a palavra encarnada, certo? Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a expressão exata do que Deus é. Então, a vontade que Jesus manifestou é a vontade do Pai Celeste. Cada palavra expressa a vontade do Pai Celeste. E olha o que a palavra fala sobre a palavra. Diz assim, Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para os que as acham e saúde para o corpo. Percebeu? A palavra de Deus, ela é saúde para o corpo, né? Em outras traduções diz que é remédio para o corpo, porque essa palavra saúde também ela deriva também na raiz, também quer dizer remédio, ou seja, recebe saúde. Então, se tem lhe faltado saúde, ou se você está precisando de mais saúde, quero lhe avisar que quando você inclina os ouvidos e dá atenção à palavra de Deus, medita nela e diz, como diz o versículo, guarda no mais íntimo do seu coração, tendo ela como verdade absoluta, concreta e real, ela vai produzir no seu organismo saúde, porque a palavra é de Deus, a vida que recebemos vem de Deus, então tem que haver uma conexão entre ela, não pode haver uma disparidade, tem que haver uma conexão, né? A gente percebe, também dando aqui um testemunho, pessoas muitas vezes que são desenganadas por médicos, e os médicos dizem assim, olha, essa pessoa aqui, né, eu tenho um testemunho na própria família, né, do meu cunhado, que os médicos falaram para minha sogra, dizendo, olha, esse jovem não vai passar dos 11, 14, no máximo 15 anos, né, porque ele nasceu com algumas deficiências, né, neurológicas,
E ele dura aí 50 anos, 51 anos, né, de idade, há poucos dias. O que é isso senão a própria vida dentro dele, a vontade de viver, fazendo com que ele permaneça vivo, contrariando os diagnósticos médicos, né? Não estou dizendo aqui que os médicos estão errados, não, eles estão limitados, é isso, eles têm a sua limitação. Chega um momento em que tudo aquilo que eles têm de conhecimento, tudo aquilo que eles sabem, não encontra mais saída. Mas quando nós nos inclinamos ao médico dos médicos, ao Senhor, né? Então nós vamos contrariar a palavra dos homens, porque a palavra de Deus, ela é soberana. Olha só, um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Jeová Rafa, é o Deus que cura, né? Isso está escrito lá em Êxodo capítulo 15, versículo de número 26, diz assim: eu sou o Senhor que te sara. Deus é o médico dos médicos, né? A primeira e a última palavra deve ser sempre a de Deus, né? Deixa eu te passar algo aqui para você. O primeiro médico da sua vida deve ser Deus, o Pai Celestial, né? O segundo médico da sua vida deve ser você mesmo. Você tem que conhecer o seu corpo, você tem que conhecer o seu organismo, você tem que monitorar os seus pensamentos, porque muitas doenças advêm de pensamentos errôneos, de pensamentos que nós alimentamos erroneamente, né? Então, o primeiro médico deve ser Deus. O segundo médico da sua vida deve ser você. Você deve conhecer seu organismo, as suas limitações, as suas fraquezas, né? Você deve saber que aquilo que você está sofrendo muitas vezes no seu corpo deriva do quê? De uma má alimentação, de uma falta de cuidado, enfim. Aí sim, quando necessário for, nós vamos buscar a ajuda do terceiro médico, que é o médico que Deus colocou na sociedade, para, né? Porque estudaram, têm conhecimento, muitas vezes nós não encontramos toda a sabedoria necessária, e então eles haverão de nos ajudar, né? Nos prescrever algum remédio para tomar, sem crise nenhuma, sem problema nenhuma. Então é assim que nós devemos nos conduzir como cristãos. Amém, queridos? Mas sabendo que você deve ter isso no seu coração, muito forte. A vontade de Deus é de curar. Jesus disse: quero, fique limpo. A vontade do Pai não vai contrariar a vontade da essência que Ele colocou em nós de vida, né? Dizer, eu não quero curar as pessoas, né? É uma tremenda loucura pensar algo assim, né? Certa vez, eu falava para minha esposa outro dia, quando eu olhei para Jesus e percebi como Jesus se manifesta nos evangelhos, Ele não manda ninguém embora daqueles que vieram até Ele, em fé, nenhum eles despediu sem curar, sem libertar, sem salvar. Então o que eu percebo nisso? A vontade do Pai Celestial. Então eu parei de proferir e acreditar que Deus coloca doença em algumas pessoas porque Ele quer ensinar algo. Isso é totalmente antibíblico, né? Deus está no negócio de sarar, porque é assim que Jesus expressou a exata personalidade do Pai Celestial. Amém? Então eu quero orar com você e por você, e tenho certeza que vai se manifestar a unção de cura, o poder de curar, os dons de curar através desta oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão precisando ser curados pelo Senhor nesse dia. Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade seca, definha e morra na vida dos meus irmãos. E que a saúde do Senhor, que o poder de cura venha desde o alto das mãos do Todo-Poderoso, que entre pelo alto da tua cabeça e vai inundando todo o teu corpo desse poder até a planta dos seus pés, e que você receba saúde plena, saúde em abundância, em nome de Jesus. Também quero orar, Pai amado, pelo pedido de oração que chegou até mim, pelo Cristiano, em nome de Jesus, que esse
espírito que faz com que ele fique preso ao vício das drogas venha cair na vida do cristiano, seja amarrado, neutralizado a ação desse espírito do vício. E em nome de Jesus, que o cristiano venha ouvir as boas novas de salvação, que ele venha se arrepender dos seus pecados e se render ao senhorio de Jesus Cristo, e assim ele obtenha a liberdade total e completa dos vícios e de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Esse foi nosso Almoçando com Deus.